Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast. Hoje a gente vai fazer um podcast temático aqui, né? A gente vai abordar as principais atualizações aí de 2023, 2024 em relação à legislação minerária e sobre as barragens de mineração. A gente vai abordar também outro tema aí que tem muita coisa para discutir, que são os leilões da ANM. E vamos passar também por direito da mineração, CEFEM, contratos de mineração, direito ambiental, ISG e muito mais para vocês. E agora eu vou apresentar as feras que estão aqui comigo. Tem um amigo meu aqui que é atleticano, ele ficava gritando lá no Mineirão, assim, antes do clube, dos jogadores do Atlético Mineiro entrarem, né? Solta as feras, solta as feras. E eu tô com essa mesma sensação aqui. Professor Wagner Nascimento. E aí, pessoal, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. É sempre um prazer participar aqui do Instituto Minério, seja como professor, seja como contribuinte, um pouquinho que a gente conhece, e também trocar ideia com esse parceiro aqui de trilha, né, que a gente vai apresentar, isso, né, que é o nosso grande Gandara. O Wagner joga redondo. Né? Aqui é camisa 9 e camisa 10 ali, ó. Professor Gandara. Enfim, primeiro agradecer, né, o convite para estar aqui mais uma vez, já estive. Vocês são sócios já, né? Isso, parceiraços, para a gente discutir um assunto que faz parte da nossa vida e a gente está no dia a dia, né, contribuir para essa discussão. É isso aí. Gente, quem estiver nos assistindo, eu recomendo que vocês passem um pouco na timeline aí dos nossos canais, que vocês vão encontrar muito conteúdo já, tanto com o Wagner quanto com o Gandara, conteúdos que estão bem didáticos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo, Wagner? Perfeito, perfeito. E qualquer dia desse nós vamos fazer até aqui trazer aqui um violão, porque o Wagner, você sabe que ele é cantor também, né? Repiqueiro. Eu não posso ver o microfone, né? Mentira. E você chegou a ver o grupo Belisco? Não vi não. Nunca viu, não? Oh, meu Deus do céu. Fica revelando essas coisas do passado aí, né? Não, é porque quando eu era jovem, a gente gostava muito de um samba lá em Ouro Preto, né? E já toquei no Fundo de Panela, já toquei no Ases do Samba. Uhum. E, por fim, a gente tinha um grupo chamado Belisco. Aí tinha as belisquetes, né? Eu conheci minha esposa no samba, né? Legal. Aí, apesar dela não gostar de pagode, eu odeio. Mas, brincadeiras à parte, a gente se divertia muito. E isso, eu falo que tudo na vida a gente aprende, né? Uhum. E isso me trouxe assim, uma possibilidade de hoje poder falar com as pessoas com maior liberdade, com maior abertura, porque isso traz, né, essa desenvoltura, né? Não que eu seja uma pessoa desenvolta, mas isso facilita um pouco, né? Isso aí. Antes de começar aqui hoje, né, o Gandara falou comigo, né? Falou, e aí, como é que nós vamos fazer? Eu não preparei o roteiro. Eu falei, relaxa. Vocês são artistas. Vocês são artistas já, né? Então vamos lá, gente. De 2023 para cá, o que a gente pode destacar, né, de quais são as principais atualizações aí que a gente precisa compartilhar aí com o público em relação à legislação minerária e de barragens? Posso começar? Por favor, então, por favor. Bom, eu acho que hoje meu métier maior, né, apesar de eu ter trabalhado 11 anos na Agência Nacional de Mineração, eu nunca vi tanta evolução, né? Por conta dessa transformação, obviamente, do NPM para a agência. Mas hoje meu grande métier, né, da WN Engenharia, fazer meu merchan logo aquilo, né? Sim. Hoje a minha empresa atua principalmente, né, apesar de atuar também nesses processos administrativos, mas com geotecnia. Então a gente tem vivenciado muito o acompanhamento dessas legislações, né? Em 2022 nós tivemos a consolidação de todos os atos normativos, né, da ANM, a 70389, resoluções
13, 32, 50, 40, 51, 56, tudo condensado na 95. E tivemos algumas atualizações pequenas. E agora, no início desse ano, nós tivemos a 143, que fala sobre a apresentação dos mapas de inundação em um formato shapefile, né, onde, acredito eu, que a ANM queira, a partir desses mapas, fazer uma interação, né, um trabalho interativo, que já era o sonho da ANM lá atrás, para disponibilizar isso para a ANM. Hoje nós temos, aqui no estado de Minas Gerais, através do PROX, algumas manchas de inundação, né? Então você já consegue fazer essa visualização, mas como Minas Gerais não representa o Brasil somente, né? É claro que 50% está aqui, mas o Brasil inteiro precisa desse gerenciamento dessas manchas. Então, nós tivemos essa atualização no início desse ano, né? Agora eu não me recordo a data exata, ou foi final do ano passado, data eu sou ruim. E agora a ANM está num processo de simplificação da 95, né, trazendo aí algumas definições mais claras daquilo que foi implementado. Claro que a legislação, eu participei da 70389, da 4, e a 13 substitui a 4, enfim. Geralmente o órgão ele solta a legislação e experimenta aquilo, infelizmente não tem como você legislar 100% para tudo e para todos, né? Hoje a 95 eu entendo que é a legislação mais rigorosa possível e tem que ser, né? Claro que existem aí os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, né, Léo? Que eu acho que a sua área aí pode nos auxiliar. Mas em relação a nível mundial, eu vejo que a 95 hoje é a legislação mais robusta. E aproveitando, parabenizar toda a equipe que tem trabalhado de forma né, muito intensa. E agora é cobrar, né? É fazer com que ela realmente seja um instrumento normativo operacional, fidedigno, né? E para que os entes possam atender. E está sempre em evolução, né, Wagner? Nosso amigo Claudinei também está dando uma contribuição assim sensacional, né? Sim, em relação à gestão de riscos, então assim prevendo, né? Eu acho que a legislação é essa atualização que vai caminhando, né? O Claudinei tem uma especialização, né? A especialização dele o foco dele é esse programa de gerenciamento de riscos. E eu acho que a tendência da segurança de barragem é que a gente chegue nesse nível, né? Você vê que hoje nós temos a gestão operacional, a classificação por gestão operacional, que ela busca exatamente isso. Você ter os melhores parâmetros, as melhores condições de segurança, buscando inclusive o GSTM, né, o padrão global da indústria, e dentro desse contexto o programa de gerenciamento de risco é extremamente importante, né? Eu acredito que a ANM daqui a alguns 2 anos ela vai apertar ainda mais para que esses programas sejam realmente bons, né? Gente, e para você que nos ouve ou assiste, no nosso site tem um e-book com esse material do Claudinei de gestão de riscos aplicado a barragens, e tem da ISO 31000 também, que aí também entra qualidade, gestão de risco, sustentabilidade, material de primeiríssima qualidade, está lá disponível gratuitamente. E aí, Léo? Agora é com você. Se deixar, o Wagner toma conta aqui. Então tá bem entregue. Eu queria complementar, eu acho que é interessante, assim, isso que o Wagner trouxe, né? Se a gente for, quando eu falo lá dos regimes de exploração mineral, né, na própria trilha, enfim, nos cursos, claramente a gente consegue ver alguns momentos de, vamos dizer, ondas legislativas, ondas de modernização do direito minerário brasileiro, né? E isso que o Wagner trouxe é interessante, né? Se a gente for, assim, eu chamaria de uma das ondas, digamos assim, do direito minerário, a contemporânea que a gente está vivendo. Geralmente as pessoas vinculam, ou ao desastre ocorrido lá da barragem de Córrego de Fundão, dessa marca Mineração em Mariana,
ou vinculam com a criação da NM e a sucessão em relação ao DNPM, como foi o grande marco. Eu acho que é em 2010, com a Política Nacional de Segurança de Barragens. Eu acho que a gente volta um pouquinho. Eu acho que esse é um marco, porque você vê isso aí que o Wagner falou, né? A gente via meio que não tinha muita... Não é que não tinha nada acontecendo, óbvio que as coisas estavam acontecendo, mas você tinha mais uma... Como é que eu posso dizer? É menos ativo e dinâmico, como hoje a gente vê. E talvez eu acho que é interessante ressaltar, até destacar assim, né? Quando a gente tem que criticar, mas assim, tem que destacar também um trabalho de convergência que me parece, pelo menos, que a Agência Nacional de Mineração vem fazendo, de estar mais alinhada a esse modelo de agência, que é um modelo, como o Wagner a gente estava falando antes, né? Não é só comando e controle, fiscalizar, certo, errado, autuar. Não, fomentar também. Fomentar, estimular, né? Assim, de alguma forma, induzir determinados comportamentos. Então, assim, e aí, eu acho que assim, se a gente for analisar, né? Eu, particularmente, eu tive a oportunidade até de escrever um artigo criticando, por exemplo, a Resolução 32, lá que depois foi superada lá na consolidação da 95. A 95, com todas as críticas que as pessoas fazem, mas a gente tem que ressaltar, é uma tentativa, inclusive, tentativa não, mas assim, é um exercício muito interessante até de consolidar em um instrumento, e como você disse, né, Wagner? Sim, pô, você conseguir, num país continental igual o Brasil, com minerações das mais variadas substâncias, das mais variadas estruturas, dos mais variados modelos, tamanho de empresa, enfim. E aí você vai tentar reduzir isso dentro de uma norma, pô, é um desafio. E foi conseguido, eu acho que isso tem que ser ressaltado, sabe? Certo. Eu acho que assim, isso é uma novidade legislativa que eu acho interessante. Eu acho que é interessante ressaltar uma segunda, que é no fim de 2022, você falou de 2023, mas eu queria ressaltar essa. Sim, fica à vontade. Que é a Resolução 22, que ainda vem causando alguns desconforto, né, no ambiente, e que ela comunica com todas as outras normas, porque ela trata das sanções administrativas, que sempre foi objeto de crítica das pessoas. Uma autuação lá, deve ser R$3.000. R$3.200. E aí você tem, peraí, isso em algum momento, né, já se sabia que ia ter uma reação disso. A gente pode criticar, não é proporcional, algumas sanções novas. Ok, mas pelo menos a gente tem um novo instrumento. Uma iniciativa, agora. né, Exato, exatamente. de regulamentação. Né? Exato. Pode melhorar? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, pode. E um outro ponto, o terceiro que eu pensei aqui para falar que eu acho interessante, que e eu vou fazer um destaque, não é para Minas Gerais. Minas Gerais tem uma política estadual de segurança de barragens e a gente teve, no apagar das luzes de 2023, um decreto, que é o 47947, se eu não me engano, realmente foi no sábado do fim do ano, né, que foi publicado. E esse decreto regulamenta um item da política estadual de segurança de barragens, que é a caução ambiental. Certo. Então, nossos colegas, então, galera que esse tá ouvindo, decreto é de Minas Gerais. Minas Gerais. Tá, mas, já vou destacar, quem está nos ouvindo aqui que é do Pará, de Goiás, da Bahia, Mato Grosso, Bahia. Sim. Isso vai ser estendido. A gente já tem na política nacional de segurança de barragens, já existe um dispositivo. E isso não é segredo, isso não é inconfidência, não. Sabe-se que esse é um movimento, claro, né? Assim como Minas Gerais, após os rompimentos, tomou iniciativas que vão sendo copiadas pelos outros estados, né? Em função exatamente até de tentar prevenir, mitigar esses riscos. Sim. A gente vai ter isso também. Então, eu acho que é um exercício que quem nos acompanha aqui de outros lugares já para pensar, peraí, quais as dificuldades que a turma de Minas está enfrentando, né? Porque é um desafio, você tem uma barragem, aí você tem que procurar uma garantia financeira para oferecer enquanto você operar aquela barragem. E você deposita essa quantia? Depende, você pode depositar em dinheiro, sim. Você pode contratar certificado de depósito bancário, CDB, junto ao BDMG, pode ser seguro garantia ou uma fiança bancária junto à instituição financeira. Então você vai falar, super fácil, 4 opções.
Não é assim. Não. Não é tão simples, não. Não é tão simples. Por quê? Primeiro, o dinheiro depositar, você vai descapitalizar a empresa. Sim. Né? E a gente tem que imaginar a mineração brasileira. Só o que estou falando igual, né? Mas a mineração brasileira não são as empresas gigantescas, transnacionais, que são orgulho para a gente. Sim. São cerca, né, de 9 mil empresas de mineração no Brasil. Confere, Wagner. Se não, estatística não é comigo, cara. Eu não me recordo. Mas é uma galera. Mas é muita gente. Eu sei que é muita gente. E aí, esses pontos, quando você pega as grandes empresas, elas são minoria, né? Obviamente que você tem pulverizado no Brasil pequenas e médias empresas que fomentam esse mercado, né? Corroborando com a sua fala, Gandara, em relação a essa questão da nacionalização de legislações, para você ter uma ideia, isso está acontecendo, inclusive, com a resolução da ANM. Alguns estados têm adotado, para algumas barragens que não têm a obrigação do atendimento da resolução 95, ela tem exigido algumas questões da 95 e coloca isso na licença ambiental. Lá no Pará, nós temos um cliente que a barragem não é barragem de mineração, mas dentro da licença de operação deles, está lá como condicionante atender a resolução 95 no que tange a questão da DCO-ACO, né? Avaliação de conformidade e emissão do RCO-DCO. Então, me parece que essa não é mais realmente uma tentativa, já é um exercício já formalizado e sendo exercido, que é a questão de buscar isso como aplicação, inclusive, para outras atividades que não minerárias. Então, imagina isso em relação ao estado de Minas Gerais, né? A gente estava falando do PAI-BM, que eu acho que é algo que, infelizmente, né, eu gosto de trazer as minhas críticas e assumo e assino embaixo, né? O PAI-BM, por definição, é um plano de ação de emergência que tem que ser de fácil entendimento, né, de fácil acesso e fácil entendimento. Hoje ele virou uma enciclopédia aqui em Minas Gerais. Nós estamos falando de 5 sessões extremamente complexas e assim, mas eu tenho que adotar esse, eu tenho... Aí já buscando a questão do GMG daqui de Minas, né, da resolução que foi publicada recentemente, houve aí grandes melhorias da instrução normativa 01, né, que trata sobre o SEDEC, né, que é a Coordenadoria Estadual de Minas Gerais de Defesa Civil, e padronizando, por exemplo, toques de sirene, tratando de assuntos que ficavam muito dispersos. Então, assim, cada vez mais a gente vê detalhamentos. E aí aquela questão, será que vamos migrar para a extinção, entre aspas, uma extinção das barragens de mineração? A gente estava discutindo, né? Às vezes a solução para o empreendimento é a barragem de mineração. A gente não pode demonizar, né? Eu lembro ainda quando o chefe da Divisão de Segurança de Barragem aqui em Minas, uma procuradora do Ministério Público falou: Wagner, nós temos que acabar com as barragens. Eu falei: doutora, então nós vamos parar, não vamos ter energia, nós não vamos ter água para fornecer para as casas, porque barragem não é só de mineração, né? A barragem, ela existe há mais de 5.000 anos. Nós temos resquícios do Egito. Tem barragem, Osakazayama, do século VII. Nós temos barragem lá do Irã, do século I, se eu não me engano, Prosepina, lá em Mérida, na Espanha. A barragem do século I, construída pelos romanos, funcionando até hoje. Então, o que a gente precisa, já tratando dessa questão da resolução, é que cada vez mais a gente melhore isso. E outra coisa, a ANM ainda tem algo que ela precisa melhorar, e eu levanto aqui para o Paniagua, o pessoal que trata sobre esses assuntos, é que eles possam, para as novas barragens, poder acompanhar os projetos construtivos. Porque tudo que se começa certo tende a viver certo e descomissionar certo. Você fala a própria ANM acompanhar o projeto? Porque na Lei 12.334, que é a política estadual, ela fala que cabe ao órgão fiscalizador acompanhar desde o projeto até a sua desativação.
E hoje a ANM ela já assume as barragens construídas. Né? A partir do momento que você começa a construir uma barragem, você precisa cadastrá-la no SIGBM. Só que a ANM ainda não tem essa capacidade, apesar de todos os concursos, né? Hoje nós temos aí um quadro técnico especialista, né? Até parabenizar todos, eu tenho acompanhado esses meninos novos, tem chegado aí, o pessoal com faca nos dentes mesmo, doido para mostrar serviço e realmente atuando tecnicamente, buscando a parte técnica, né? Que eu acho que isso é primordial, não só aquela fiscalização documental, né? Tem, não tem checklist, como durante muito tempo foi, infelizmente, porque não tinha gente, não tinha, né, capacidade técnica para exercer tudo isso. E hoje eu acho que a tendência é que daqui a uns tempos a gente possa ter esse acompanhamento. Nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, os Estados Unidos, inclusive, eles projetam barragem. Uma das agências lá, que a ruptura da barragem de Teton foi construída pelo Bureau of Reclamation, que é uma das 8 agências dos Estados Unidos. E ela projetou. Na Holanda, também, no Corpo de Engenheiros do Exército, lá faz também um trabalho grande. Na Holanda, quando a gente esteve lá em Amsterdã, eles falaram lá, a agência ela contrata uma empresa para poder fazer as inspeções. É um negócio assim muito. Tem essa proximidade, eles acompanham a construção. E aqui, infelizmente, ainda não conseguimos, não por ineficiência, não, é realmente por capacidade executiva que nós temos que caminhar. E aí a expectativa que o ano que vem a gente tenha. Precisamos um concurso, de mais servidores. Né? A previsão de um novo concurso aí, me parece que para o ano que vem, se Deus quiser, né? E por falar nisso, né, o nosso preparatório já está no jeito aí para a gente soltar. Nessa última demanda aí que... Foi só de barragem, né, na época? Que o pessoal que teve o concurso, a gente aprovou, acho que 12 alunos nossos. Foi uma porcentagem bacana, de né? 40 profissionais, 40 pessoas que entraram para a Agência Nacional de Mineração, 12 fizeram o preparatório aqui com a gente, né? Professor Wagner, dando as... Rapaz, foi muito legal, cara. E assim... o Wagner, quase que eu montei um quartinho aqui para ele aqui. Ele começou a frequentar mais o Instituto Minério do que eu, né, nessa época. Nossa, mas foram muitas aulas, muitas aulas. E assim, é gostoso a gente poder compartilhar, né, Gandara, a experiência que a gente vem vivenciando no dia a dia. Hoje mesmo eu tive a experiência de levar uma empresa em outras 3 como um benchmark do acionamento automatizado de sirene. Então, outra empresa que a gente está fazendo no RPSB, olha que legal, né? É importante a gente trazer isso aqui. Ela estava com dificuldade em verificar a questão do ângulo de atrito do seu material, porque a barragem é construída em enroncamento. E eu tive a experiência vivenciada numa outra empresa, e essa empresa tinha lá um dispositivo que era empírico, foi desenvolvido, perdão. E aí eu fiz esse meio de campo, eles conseguiram levar o equipamento, que nada mais é do que 2 caixas, você simula a ruptura, então você chega no ângulo de ruptura daquela rocha, e eles levaram para o site deles, simularam e descobriram que o fator de segurança passa para a resolução 95. Eu fiquei muito orgulhoso de poder, e eles estavam em nível de emergência, hein? Estão saindo do nível de emergência agora por conta dessa declaração, por conta de uma incerteza, né? Eu falo que o legal da geotecnia é isso, né? É a gente buscar cada vez mais minimizar as incertezas para a gente ter a segurança, assim como a gente entra dentro do avião, vai voar tranquilo, sabendo que ali nós temos todas as camadas de segurança. Barragem é isso, né? Excelente. E aí, Léo? Bem, assim, só para continuar, só para fechar, acho que é interessante o Wagner falou da questão do avião, né? Assim, então você vê também outra questão que eu acho interessante da atividade de mineração, nessa questão de gerenciamento de riscos, né, que você citou até do e-book, que está lá disponível no site, que é assim, também a atividade de mineração tentando buscar em outras áreas do conhecimento, né, um aprendizado para incorporar, assim como outras, você citou o caso do Mato Grosso, né, na Resolução 95, também fazendo esse caminho contrário, né, por exemplo, alguns conceitos que a gente vê claramente na Resolução 95, que são de gestão de risco, que é muito usado na indústria
aeronáutica. Né? Significa que é a mesma coisa? Não, mas é adaptado para aquela situação específica da barragem. Né? Isso eu acho interessante da gente pensar. Né? Assim, a gente está focando aqui na questão de segurança de barragens. Um ponto que eu acho assim, só para deixar, né, como um drop, né? E outra coisa, gente. Olha a dor que é a tal da barragem na mineração, né? Mas a gente começou aqui para falar sobre atualizações da legislação minerária e a gente já está quase há mais de meia hora aqui falando sobre barragens. E porque assim, tem um ponto, né? Assim, a gente tem que imaginar, igual o Wagner falou, a gente estava falando lá fora, eventualmente você vai ter, ela é a melhor solução técnica, eventualmente, a gente não pode ignorar isso. A preocupação é garantir a melhor, o melhor nível de segurança para aquela situação específica, né? E aí a gente chega num ponto que talvez seja um alerta para as pessoas, né? Ou para a gente pensar de perspectiva, né? Para esse ano. Ainda não é novidade, mas para a gente pensar. Pilha. Pilha é um ponto. É uma interrogação. E aí, como é que a gente regula isso? Né? Tem uma fala interessante do Henrique, né? Eu gosto de citar ele aqui, porque é um cara que já esteve aqui com a gente, falando sobre engenharia de registro. E aqui, você não acredita onde que o Henrique está andando. Olha. O Henrique agora é colega meu de sala. Que legal. No mestrado de inovação tecnológica. Olha que bacana. Show demais. Ele fala comigo, sempre falou, Wagner, pilha é um negócio que a gente não pode começar errado, né? Então, assim, eu tenho certeza que quando vier essa legislação e já trazendo aí esse gancho, né, dessas inovações, você está falando para esse ano, próximo ano, não só uma resolução de pilha que vai chegar aí, seja na alteração da 3028 ou da 3029, né, porque uma trata de barragem, outra trata de pilha de estéreo, e o rejeito sempre ficou no limbo ali, né? Mas além disso, nós temos as normas reguladoras da mineração também, que são do ano de 2001, né, que estão extremamente desatualizadas, né, do ponto de vista, principalmente dessa parte de disposição. Eu acho que tem muito a se melhorar, mesmo que faça referência à resolução 95 ou uma nova resolução que seja de pilha, mas que tenha realmente esse acompanhamento evolutivo, porque está tudo acontecendo muito rápido. Sim. Né? Há pouco tempo, você falava assim, eu sempre falo isso nos cursos de SEBA, a gente fala SEBA aqui, que é segurança de barragens, né? Nos cursos de segurança de barragens, eu sempre falo que antigamente que eu falo, há 4, 5 anos atrás, você falava em empilhamento de rejeito, você falava, você está louco? Isso não vai ser viável nunca. O empreendimento para ser viável com isso aí, nossa, que loucura e tal. Isso é só para pequenos empreendimentos, onde você tem um volume menor. E até espacialmente menores, né? Olha o tamanho, olha o pouco espaço de tempo, tanto que isso já evoluiu e está todo mundo migrando. Então, assim, antigamente eu falava que não era viável, hoje eu estou falando que barragem já não está tão viável, porque você tem que contratar consultor para tudo, você tem que ter declarações para tudo, você tem que atender 50 milhões de coisas, projetos. E aí hoje o que era mais viável financeiramente, né, e talvez tecnicamente, né, não vou entrar no mérito técnico, está se tornando muito mais difícil de tratar do que vai licenciar uma barragem hoje. Nossa, no órgão ambiental. É muito difícil. Né? Eu entendo, inclusive, né, esse questionamento, e eu acho que assim, o paradoxo né, quando você falou nós temos que a procuradora, né, nós temos que acabar com a barragem, você falou, pô, não faz sentido. A gente, desde que a gente saiu, deixou de ser caçador-coletor, a gente virou minerador. Até, geralmente as pessoas falam, o Harari, no livro do Sapiens, ele fala, né, que o ser humano, né, ele deixa de ser caçador-coletor e ele é domesticado pela agricultura. Não que é ele que domestica o trigo, né? Ele fala, não, na verdade o trigo é que domesticou o homem. Só que automaticamente não é só a agricultura, também a mineração. Tanto é que o nome das idades, a idade do bronze, a idade do ferro, a idade do ouro, não é isso mesmo? Então, assim, a idade da pedra, a gente vai ter todas essas idades, porque acompanha a nossa vida. Sim. Você citou casos aí, eu lembro da discussão que eu estava lendo, deve ter, sei lá, alguns meses. Não estava lendo nada técnico, não.
uma matéria numa revista americana falando de uma disputa entre o Iraque e a Turquia, por causa de uma barragem que, na verdade, existe há séculos, lá quando ainda era Mesopotâmia, e os turcos estavam querendo, de alguma forma, eu não sei se é tirar a barragem, alguma coisa assim. Isso gerou uma discussão muito grande, até questões culturais, não é mesmo? Então, assim, hoje licenciar é muito complexo, e aí o paradoxo a gente está discutindo a questão das mudanças climáticas. A gente está vendo um desastre no Rio Grande do Sul, né? Tudo bem que as pessoas podem assistir esse podcast a qualquer época e tal, né? Mas assim, hoje, né, esse momento, a gente está vendo um desastre acontecendo no Rio Grande do Sul, que tem uma conexão gigante com a mudança climática, né? Gigante. Para enfrentar a mudança climática, na verdade, a gente vai ter mais mineração. Claro. Não é menos, é mais. Infraestrutura, eletrificação, criar estruturas, inclusive, de segurança, de proteção contra desastres, né? Sim. Tudo isso, quando fala de, vamos fazer parques eólicos, aquilo ali precisa de minerais, né? Sim. Fazendas de usinas solares, precisa de ter minerais, cada vez mais. Infraestrutura de transporte, né? Tudo isso precisa de mineração. Então, esse é o negócio. Então, quer dizer que a gente vai, digamos assim, a gente está falando aqui, as pessoas podem estar ouvindo e falar assim, então quer dizer que a gente vai estacionar, digamos assim, né? Zerar, parar um pouquinho, né, a questão das barragens e só gerenciar. Não. A gente vai ter que construir, a gente vai aumentar a atividade de mineração se a gente quiser aproveitar essa oportunidade que o mundo está nos dando mais uma vez. Como um país que tem grandes reservas. A política tem tentado isso, né? E aí aquela discussão que a gente estava tendo no café aqui antes da gente sentar aqui para bater esse papo com vocês. Muito se é necessário, né? Não sei se eu estou na fala certa, né? É muito necessário que se tenha a preocupação com esse lado do fomento, né? Nós nascemos de um país minerador, nascemos por termos grandes riquezas e para que a gente possa continuar, a gente precisa investir nisso, né? Estava te dando um exemplo de um projeto que hoje a legislação ela bloqueia a criação de grupamentos mineiros para requerimento de lavra. E às vezes você tem empreendimentos que são viáveis somente considerando mais de um processo minerário. Se você for analisar um processo individualizado, então assim, tem muita coisa a ser melhorada. O código é de 67, o regulamento do código de 2018 tentou corrigir alguma coisa pela ausência da medida provisória lá, né? Mas vamos explicar para o pessoal o que é um grupamento mineiro, Wagner. O grupamento mineiro nada mais é do que você reunir, né, mais de uma concessão minerária em um único processo minerário. Qual o objetivo disso? Facilitar o seu gerenciamento do seu processo administrativo minerário, né? Para isso, primeiro ponto que tem que ser concessão de lavra. Essa é a definição básica e é isso que eu estou trazendo essa discussão, né? Que talvez a ANM pensasse, e eu acho que já existem linhas de pensamento com esse viés, de poder fazer grupamento em fase de requerimento, desde que sejam conforme a definição do grupamento, dentro do mesmo jazimento geológico, aquela questão toda. Por exemplo, eu posso ter um grupamento de áreas contíguas ou áreas que não são contíguas, mas que estejam dentro da mesma província geológica, né? Dentro do quadrilátero ferrífero. Você vai ver aqui Vale, você vai ver talvez CSN, não sei, esses grandes empreendedores com vários processos minerários gerenciados em vários processos, mas aquele ali centralizando alguns processos minerários. Isso facilita muito o processo minerário, não só no âmbito do minerador, quanto do regulador, porque ele vai analisar um processo único. Você vai apresentar um RAU único, você vai ter a possibilidade de ter um licenciamento ambiental único, depende, obviamente, de todos os estudos, né, prévios aí que vão viabilizar isso. E a discussão que eu trouxe é essa: por que não você conseguir viabilizar? Porque às vezes você tem vários processos que juntos são viáveis. Se você isola cada um, ele acaba não se tornando viável. E aí
o órgão ele acaba penalizando, a legislação, né? Acaba penalizando um possível aproveitamento por uma dificuldade. Aí o que vai acontecer? Essa área vai para onde? Vai para disponibilidade, né? Que é o nosso próximo tema, né? Aí, ó, uma coisa amarrando a outra. O cara não viabiliza, a área vai para disponibilidade, chega na disponibilidade, vai ter os interessados ali, né? Então vamos falar o que é disponibilidade? Fala vamos pra lá? gente, né, Léo? Vou passar para o Léo. Uma área disponível. Vamos tentar assim. Basicamente a gente tem duas formas de aquisição de um direito minerário. A gente vai ter aquisição a mais, digamos, a regra, a gente vai ter pelo princípio da prioridade, o direito da prioridade, né? Ou seja, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido, obviamente, desde que atendido os requisitos legais, né? E esteja em conformidade com os requisitos legais, o primeiro requerente terá o direito ao direito minerário, né? Tem a hipótese de aquisição secundária, que é por meio de cessão e transferência, que é uma operação relativamente comum no dia a dia da mineração, né? Algumas pessoas não conseguem visualizar, mas é um negócio como outro qualquer do título minerário, que ele tem um valor intrínseco ali. O título pode ser cedido, arrendado, né? Transferido, enfim. E aí, beleza. E onde é que entra a disponibilidade nisso, né? A disponibilidade entra na hipótese em que eu tenha um título minerário que por algum motivo ele foi, vamos usar uma linguagem mais simples, menos juridiquesa, ele foi perdido. Perfeito. Né? E aí ele vai para a disponibilidade ou cai em disponibilidade, seja qual o nome que a gente queira dar, ele vai para a disponibilidade. E é interessante porque se a gente for analisar, a gente está, o Wagner pode falar até melhor, porque a gente tem a resolução 24 do início de 2020, né? Isso. Fevereiro, se eu não me engano. Fevereiro, eu lembro que foi antes da pandemia, né? Acho que foi fevereiro. E se a gente for analisar, apesar de a gente estar 4 anos depois, né? Mas a gente ainda está em muito processo de aprendizado. A gente está ainda em muito processo de aprendizado. E a gente tem que lembrar que antes, a gente tem um antes e depois. Tem um modelo de disponibilidade antes do regulamento do Código de Mineração e tem um modelo depois do Código. O melhor projeto e... Exatamente. Então hoje eu vejo, pelo menos eu acho que existe assim, ainda tem uma dificuldade de entender o que é, porque é uma novidade trazida para o setor mineral, que é basicamente a gente vai ter um modelo que é de oferta e leilão, que é um negócio que é relativamente novo para o ambiente do minerador. Sim. Que ele vai ter que disputar. É uma disputa econômica, né? Econômica. Não é uma disputa. Antigamente era uma disputa técnica. Exato. Onde ganhava o melhor projeto. Então, quem apresentava o melhor projeto seria contemplado ali de acordo com uma pontuação. O procedimento, assim, basicamente, Léo, só te ajudando, sim. Né? Te ajudando não, né? Pegando o seu barco aí, né? Na parte técnica era criada uma comissão de técnicos. Por exemplo, se estivesse na fase de lavra, seria uma disponibilidade para requerimento de lavra, onde 3 técnicos, minimamente 3 engenheiros de Minas, por ser lavra, fariam análise de 3 PAS. 3 planos, 3 não, de quantos se habilitassem. E aí eles faziam a pontuação, aquele que ganhasse, tivesse maior pontuação, levava. O interessante, tem uma curiosidade, está até na instrução, na Consolidação Normativa 155, né, que lá falava o seguinte: se chegasse em certo ponto, se desse empate, sorteava. Ia pro sorteio, cara. Na bolinha. Na bolinha. Era um negócio interessante, cara. Eu nunca vivenciei isso, não. Isso antes de 2020. E ainda prevalece, porque a resolução 24, ela trata sobre novos projetos, ou seja, sobre novas áreas que entraram em disponibilidade, ou aquelas que estavam na fase de disponibilidade, mas que ainda não tiveram o edital publicado. Certo. Aquelas que já tiveram edital e que já haviam pessoas habilitadas, ela tem que ser analisada à luz da regra antiga. À luz da regra antiga. Então verificado o melhor projeto e tal. E aí tem essa discussão, né? Por ser uma disputa econômica, isso acaba privilegiando, obviamente,
empresas que têm um poder aquisitivo maior, Exato. porque você vai ter um caixa e uma disputa. Agora, é aquele negócio, eu não sei quanto que você está apresentando, então depende do edital também, né? Porque não é um leilão igual a gente, quem dá mais? Pá, quem dá mais? Pá. Não. Cada um lança o seu valor ali, isso depende muito do edital. Inclusive, eu acho que tem agora amanhã, né? Amanhã vai ter aí a audiência, né? Vai ter um... A gente vai ter uma reunião extraordinária amanhã, pública, para discutir o edital da 8ª rodada de disponibilidade. De novo, nesse processo de aprendizado que a gente está vendo. Né? Eu acho que as críticas que o Wagner está trazendo são interessantes, né? Dessa do modelo econômico, né? Do poderio econômico e tal. Mas eu acho que um negócio que é interessante a gente destacar também da disponibilidade, que o regulador pode e vem fazendo, inclusive, alguns direcionamentos para políticas públicas. Boa. Bem lembrado. Então, ele pode direcionar aquelas áreas, não é que isso é ilegal que ele está fazendo, não, muito pelo contrário. Ele pode pegar aquelas áreas, algumas áreas em disponibilidade e falar assim, não, essas áreas aqui eu vou, não é privilegiar, vou priorizar atendimento a políticas públicas. Por exemplo, cooperativos de garimpeiro, associações, né, para tentar viabilizar o aproveitamento mineral. Entendi. Tá? Então, é um negócio ainda recente, se a gente for analisar. A Resolução 24 é de 2020. Né? É aprendizado, não tem jeito. Né? E acho interessante, quem tiver curiosidade, né, talvez, ou talvez até, talvez tenha oportunidade, alguém que está nos ouvindo aqui, né? Será que não tem oportunidade para mim nesse negócio? Acompanhe amanhã, 14h30, no site da ANM, no canal de YouTube da ANM, vai ter a reunião extraordinária para discutir. Léo, você falou um negócio aí que... Então, assim, apaguem isso da memória de vocês, porque a gente vai publicar esse vídeo semana que vem. Então já era. Então voltamos para o assunto de disponibilidade sem falar do... Sem voltar. Mas isso quando você falou aí, por exemplo, da questão da política pública, os incentivos, eu fui o primeiro a criticar a Resolução 24 quando ela deixou em aberto a questão dos editais. E hoje eu tenho que voltar atrás. Porque agora eu entendo o porquê de ter essa possibilidade de criar editais específicos. Porque se fosse fechado, você não teria essa oportunidade. Né? Então hoje sempre há um momento da gente refletir e reconhecer quando a gente está errado. Eu, na época, fui um dos grandes críticos, né? Falando, gente, mas deixarem aberto por quê, né? Mas não, porque lá fala o seguinte, que de acordo com o edital, eu achava que seria assim, seria uma resolução que já tratava tudo ali. Não, de acordo com o edital, cada disponibilidade pode ter um edital diferente. Sim. Né? É isso que o Léo trouxe aí sobre essas possibilidades. E por que está tendo essa audiência sobre os leilões aí? Assim, o que eu percebo, assim, cada rodada tem suas dificuldades, suas críticas, né? Porque é um processo, se a gente for analisar aí, para quem, não só quem trabalha com o direito minerário, mas quem nos ouve, que trabalha, por exemplo, no setor público, Wagner, que é oriundo também do setor público, né? O setor público é penalizado e tem uma certa dificuldade, porque é muito travado, exatamente por causa das questões de princípio da legalidade. Sim. Então, o que acontece? Um processo de disponibilidade eu nem gostaria de chamar de mini, mas assim, é um microcosmo de um processo de licitação. Sim. Né? E tem licitações no Brasil, aí pegando de qualquer outra coisa, que elas são combatidas, tem impugnação, tem recurso. E cabe isso também. E cabe isso, exato. E aí, o que acontece? Bem burocrático. Você imagina, toda vez que você abre, entra alguém com recurso, aquilo trava, isso é judicializado. Cara, e aí acaba não sendo produtivo. Eficiente, né? É isso. Agora, tem o viés também da transparência, né? Porque apesar desse discurso de que toda agência tem que abrir audiência pública e tal, o DNPM, à época, ele já ali nos seus últimos anos, ele já tinha por prática abrir consultas públicas. Não era obrigado por ser uma autarquia federal, ele não tinha
essa obrigação, se eu não estou enganado, tá? Posso estar falando Não, você está bobagem. coberto de razão. Mas já a agência não, a agência reguladora ela é obrigada a abrir audiências públicas. Então até para fazer os AIRs, né, que são os impactos regulatórios, você tem que abrir um estudo, quando vai sair uma legislação, uma resolução, você tem que fazer uma análise ali de impacto, né, regulatório para saber o que aquilo vai impactar Você imagina, por exemplo, aproveitamento de rejeito arenoso, né, ou qualquer tipo de rejeito na construção civil. Aí, se você pegar assim, ó, poxa, eu estou fazendo um bem que eu estou aproveitando um recurso que não era recurso, que agora se tornou um bem, né, que era rejeito, passou agora a ser um recurso. Tá, mas e isso num setor onde você tem microempreendedores de areal? Cara, você quebra o areal. Você acabou com as pessoas ali. Acabou com o areal, porque para ele produzir areia é muito mais caro do que o cara que está lá com o rejeito. Se bobear, ele dá, que ele não pode doar, mas ele vai vender aquilo baratinho, né? Exatamente. Então, essas resoluções, elas precisam ser verificadas antes, qual o impacto regulatório daquilo na sociedade como um todo, né? Então, é esse um dos principais objetivos de abrir as audiências públicas, né? Sim, mas no caso da audiência pública para discutir os leilões, né? O edital, né? O edital vai ser, o edital, né? Mas e como que o leilão tem funcionado, né? Quais são as principais dificuldades? Tem dificuldade técnica ali na hora da pessoa, de plataforma, que eu digo, na hora da pessoa entrar na concorrência? Eu acho que isso nem tanto, não. Eu também acho não que vejo isso no SOPLE, lá funciona. O sistema SOPLE, né, que é o Sistema de Oferta Pública e Leilão, ele foi desenvolvido com esse viés, com esse fundamento, né, que seria uma questão de privacidade. Eu sei que tem gente concorrendo, mas não sei ali quem não tem aquele... Claro, como eu disse, depende de cada edital. Mas, em termos técnicos, eu não tenho essa então, certeza. A principal dificuldade mesmo é esse emaranhado que está se tornando aí burocrático, né? Eu acho que os questionamentos que aí a pessoa vai intervir com... eu acho que até para evitar, sabe, Gustavo, assim, para evitar que publica o edital, inicia todo o processo. E depois... Aí depois para. Então vamos fazer antes essas discussões. Sim. Vamos combinar com os russos? Vamos combinar primeiro com os russos as regras do jogo e depois a gente segue? Sim. Porque ao invés de discutir a regra enquanto o processo está seguindo. Acho que esse é uma melhoria muito legal que eu achei nesses últimos anos foi a possibilidade, por exemplo, eu estou monitorando um processo, ou eu fui titular de um processo que eu perdi, né? Deixei cair por algum motivo, deixei de cumprir, deixei de pagar CEFEM, ou taxa anual por hectare, enfim, a área foi para disponibilidade por algum motivo. Não apresentei o relatório final de pesquisa, né? Mas eu tenho interesse de retomar aquele processo, ou eu sou um concorrente, eu estou de olho naquele processo ali. Estratégico. Eu tenho a oportunidade de solicitar que aquela área seja incluída nos próximos leilões. Então, assim, porque existe um arcabouço de muitas áreas, e dessas várias áreas, muitas vão ser limpadas nesses processos, porque não tem interesse. Às vezes, o cara requereu porque... Eu não vou citar nome, né, mas o que seria extremamente antiético. Eu trabalhei uma vez para uma empresa que o cara saiu requerendo a área sem ter fundamento geológico, sabe? O cara, não, mas eu quero requerer ali. Aí tentei convencer o cara, tipo assim, o cara meio ignorante. Tá bom, fizemos aquele tanto de requerimento. Quando começou a sair os alvarás de pesquisa, que ele viu o valor da taxa anual por hectare, isso que eu ia te falar, imagina o primeiro impacto. ano, ele falou, pede renúncia. Aí eu tive que pedir renúncia dos processos. Cara, então assim, tem muita área que às vezes as pessoas não dão valor para o profissional, para o geólogo, para o engenheiro de Minas, às vezes, né, por extrema ignorância, sai requerendo, e depois aquela área vai cair por algum motivo, e aí aquilo fica como disponível, e fica travando. E não é interessante mesmo, né, vai? Às vezes não tem interesse econômico mesmo. Né? Então, foi uma evolução bacana, que eu acho que é essa possibilidade de você, porque o que o governo quer? Não é nem, eu não vejo nem que seja, eu espero que eu não esteja enganado, né, que eu esteja pensando corretamente. Eu não acho que o governo queira ganhar dinheiro com o leilão. Tá? É claro que existe ali
aumentou a arrecadação com isso, mas eu acho que não seria nem somente isso. Eu acho que é você fomentar, tem um funil que eu apresento no curso, está lá na trilha, tá, gente? Se vocês tiverem interesse de conhecer lá o processo administrativo, que de 1000 áreas, se eu não estou enganado, de 1000 áreas, uma vira mina. Não sei se é 1000 ou 100, eu acho que é de 1000. De 1000 áreas, uma vira mina. Então, assim, se você olhar isso num contexto, hoje, quantas áreas nós temos requeridas, né? É claro que isso, nós estamos falando no geral, né? Muitas áreas deixam de virar mina por vários motivos, não só por questões econômicas ou técnicas, mas por falha, a área pode ir para disponibilidade, enfim, falha de conhecimento geológico. Nós somos um país extremamente rico, mas temos essa possibilidade de melhoria do quê? Do nosso arcabouço mesmo, minerário, aumentar o PIB, né, o produto interno bruto, diversificar a nossa balança com novos... Tá aí essa questão dos minerais estratégicos, que é outro mundo, né, outra discussão. Então temos muita coisa aí para evoluir. Eu acho que é interessante, só para aproveitar, né, assim, e quem se interessar por ver a trilha, porque assim, a gente está... quem tiver interesse, é um mercado super bacana e que está demandando pessoas. Não, mas por exemplo, quando a gente tem que explicar o que é a trilha. Não, mas aí eu vou te passar, mas só rapidinho, só para aproveitar. Olha só, gente, a gente está falando, o Wagner citou questão histórica. Eu estava participando de uma discussão outro dia. A gente está falando, por exemplo, de um lugar, eu vou citar um lugar, mas poderia citar vários outros do Brasil. A gente está falando de um lugar no estado de Minas Gerais chamado Vale do Jequitinhonha. Quem estiver nos ouvindo que não sabe onde procura no mapa, lê na Wikipedia alguma coisa, é o lugar mais vulnerável do estado de Minas Gerais. Historicamente, é o estado mais pobre. A gente está vivendo, acho que as pessoas não atentaram, a gente está vivendo um momento de uma ruptura com a miséria. Significa vai mudar da noite para o dia? Não, mas é um momento de encruzilhada, em que a gente está percebendo uma mudança, pessoas voltando a morar no Vale de Jequitinhonha por causa de quê? Por causa da mineração industrial de lítio. E não só lítio, mas terras raras e outros minerais críticos. Escolas sendo abertas para capacitar E a gente técnicos. tinha garimpo lá de espidomênio lá na região, mas o que a gente está vendo agora é uma organização dessa atividade. Isso é um negócio, olha só. Muito virtuoso. É muito legal isso. É muito bacana. Eu tenho uma estagiária que trabalha comigo, que ela é de Araçuaí. E a menina é super competente. Né? Eu vou falar aqui Flavinha, né? Ana Flávia. Super competente. E ela é de lá. E eu falei com ela, falei assim, Flavinha, eu não tenho medo de treinar as pessoas para o mercado, muito pelo contrário. Vou ficar muito feliz de saber que, né, não só você, mas as pessoas que lá estão buscando outros conhecimentos para voltar e poder agregar conhecimento lá, né? Claro. E aí o noivo dela, ele tem uma barbearia, né? Bem, aquelas barbearias mais estilosas e tal. Ele tava altos movimentos, uma coisa assim, fluiu, né? Ele conversando, vendo uma postagem dele, ele falando o quanto que o comércio melhorou. Sim. Né? O movimento, o dinheiro começa a rodar na cidade, você vê o impacto positivo da mineração. Né? A gente só olha para o rompimento de barragem, a gente só olha para uma ruptura de um talude que matou não sei quantas pessoas, mas vai ver um impacto positivo de um empreendimento como esse. Né? E olha que interessante, né? Eu falo lá na trilha, lá na trilha a gente vê. Então fala para o microfone aí também. Olha que interessante, né? Lá a mineração, você falou um negócio do risco, né? De cada 1000 ou de cada 100 a gente vai ter a conversão para uma lavra. Sim. Gente, esse é um negócio. Por isso que tem uma dificuldade tremenda de ter empreendedores dispostos a correr esse risco. Esse risco, exatamente. E aí você vê uma região dessa em que você tem a mineração, é das poucas atividades, eu não vou arriscar falar que é a única, para não ferir susceptibilidades, né? Mas é uma das poucas atividades que fixa as pessoas no interior do Brasil. Olha que interessante. Promove o crescimento, promove o desenvolvimento, tem que melhorar inúmeras coisas, todos os setores econômicos têm. A mineração não seria diferente, mas ela promove essa coisa legal, sabe, de desenvolver. A gente, curiosamente, nós três aqui estudamos Ouro Preto,
Né? Vocês imaginam o que era no século XIX alguém decidir fazer uma escola de Minas que era inspirada na École de Mines de Paris, no meio do nada, porque Ouro Preto era o meio do nada no interior do Brasil, no século XIX. A cultura que aquele lugar tem, e não foi por causa de outra atividade que não a mineração, que ali é um sítio histórico, cultural, patrimonial, que forma muita gente. E eu arriscaria dizer, as pessoas falam, como assim uma cidade de 80 mil habitantes? É uma cidade cosmopolita. Sim. Muito mais cosmopolita que algumas capitais brasileiras. Sim. Isso foi causado pela mineração. Ué. Tinha estudantes do Brasil todo. Tinha bonde, tinha iluminação na rua, tinha tratamento de esgoto. Tinha ali, que funciona até na hoje. Barra ali, né? Beco da Manchica. Então, olha só. Isso é muito legal a gente falar, né? Então, assim, a trilha é um conjunto de, vamos chamar de aprendizados, né? Um box de aprendizados que foi idealizado de uma forma a que a pessoa ela vai customizar qual aprendizado que ela quer fazer. Vai ser uma à la carte. Ela não é obrigada a fazer uma aula que ela não queira. Sei lá, vai ver, ela não está interessada em alguma coisa. Ok. A trilha foi algo muito legal. Assim. Muito bacana. Então, vamos explicar para vocês que nos assistem que trilha é essa, né? Que o Gandara, ele tá falando de trilha e mas tal. pra soldar, né? Spoiler. Eu acho que eu tô mais velho aqui, né? Dessas aulas aí, né? Já tem um tempinho bom. Eu lembro do Gustavo falando assim, cara, acho que a gente podia criar uma trilha. Eu falei, que trilha, Souza? Trailer de filme? Não. Acho que a gente tinha que criar uma trilha do conhecimento e... Aí eu falei, bicho, esse Gustavo viaja demais, né? Eu pensando comigo, né? E com o passar do tempo, né, aquilo ele foi desenvolvendo com a chegada do Gandara, né, trazendo a parte do direito minerário. A gente tinha aqui, e tem até hoje, o processo administrativo minerário, que sou eu que ministro com experiência, né, da época ainda da agência e tal, e hoje com os processos. E isso é muito legal, porque a gente tem um equilíbrio, né? Multidisciplinar. Um equilíbrio técnico com equilíbrio jurídico. Isso. Então, assim, nós temos hoje essa trilha como... Eu acho que é um produto muito interessante, como disse o Gandara. A oportunidade de você, eu quero pegar o pacotão, eu quero conhecer de tudo. Beleza, cara, tá lá. Não, mas eu só quero me aprofundar em tal tema. Você está disponível ali, você pode pegar tal tema. Isso então, aí. Eu acho que esse pensamento foi muito bacana, né? É isso aí. Gente, é a trilha de direito da mineração, tá? A gente lançou essa trilha recentemente. Onde o aluno ou a aluna ele vai percorrer ali um caminho, né? E aí ele vai desenvolver o que ele tiver mais interesse ou fazer todos os cursos, né? Fazendo todos os cursos, ele tira um certificado com a carga horária total, somando todos os cursos. Se ele quiser fazer só um curso de Cefem, vai poder fazer um curso de Cefem. Se quiser fazer o processo administrativo minerário com o professor Wagner, vai fazer só o processo administrativo minerário. Mas se quiser fazer a trilha completa também, está à disposição, certo? Perfeito, isso aí. Perfeito. Muito e é muito interessante, gente, porque geralmente, né, você vai fazer um curso de direito minerário, só um advogado que dá o curso, né? E aqui a gente tem 2 profissionais que são super competentes, têm o dom de ensinar, né? E não fica mostrando só a casca do ovo, mostra a clara e a gema também, né? E não é Kinder Ovo não, né? Surpresinha desagradável. Não. Assim, eu falo que eu sempre tive esse viés do servidor público, né? E eu acho que a gente aprende e nunca perde por ensinar. Então, ilusão daquele que pensa, eu vou segurar a galinha dos ovos de ouro. Você lembra um professor que chegou aqui e falou, eu não vou passar meu material para vocês não, porque eu vou entregar minha galinha dos ovos. Meu amigo,
seu conhecimento está na sua cabeça. E assim, eu acho que... E detalhe, deu só uma aula aqui e nós entregamos o material. O cara até hoje é puto comigo. Então, assim, a gente nunca escondeu e o objetivo nunca foi esse, né? Eu tenho ainda um sonho e aí deixar aqui um abraço pro meu amigo Iolacir, lá do Espírito Santo. A gente tem um projeto, eu e ele, da gente escrever um livro trazendo questionamentos, tipo assim, porque durante todo esse tempo que eu dou esse curso de processo, Léo, várias perguntas. Eu estou falando aqui, assim, centenas de perguntas. Então, nós temos hoje um projeto, eu e ele, tá difícil da gente conseguir concluir por questões de tempo e tal, mas agora que ele terminou o mestrado dele, ele vai poder me ajudar mais. A gente pegar esses temas, as principais perguntas e colocar isso num livro com resposta técnica, jurídica, né? Não ser aquele negócio de uma dissertação, de uma redação. Não, perguntas e respostas do processo administrativo minerário. Então, vamos chegar lá ainda, daqui a um tempo aí vocês vão ter oportunidade de ver esse material. E assim, entregar mesmo, entregar para o público, porque isso facilita a vida de todo mundo. E também sem muito juridiquês, né, Gustavo? É isso aí. É traduzir um negócio que não tenha... Não há perda em conteúdo, muito pelo contrário, é fazer algo diferente... muito pelo contrário de perder conteúdo, na verdade acrescentando conteúdo e sem aquele linguajar que vai dificultar para entender, não, nada disso. A ideia é essa, assim, não é popularizar no sentido ruim, não, é popularizar no sentido assim, é permitir o acesso. Quem está na Bahia, quer... Facilitar o entendimento. No Espírito Santo, lá com as rochas ornamentais, na Bahia... Goiás, quem quiser vai poder... Opa, peraí, o que é isso que esses caras estão falando? Ele vai poder acessar. A missão, né? Eu lembro que quando eu conversei com vocês, a missão seria justamente de ensinar, né? De compartilhar esse conhecimento para que a pessoa tenha segurança jurídica na tomada de decisões, né? E independência nos negócios. É isso aí. Isso aí. Como a gente não vende consultorias, a gente quer formar o aluno para que ele resolva os problemas e ele possa transformar essa trilha de direito da mineração numa profissão. Exatamente. Além disso, ele saber buscar onde buscar o conhecimento, né? Sim. Que às vezes, muitas das vezes, a gente que está no dia a dia, analisou diversos processos, viu várias... Ainda não vimos tudo. Exato. Então tem situação que você vai ter que ir no Código de Mineração, vai ter situação, essa situação do grupamento mineiro mesmo, de requerimento, foi algo que eu tive que voltar e olhar. Peraí, será que não cabe? Será que não tem essa oportunidade e tal? Então, assim, a gente sempre está vivenciando. Tem o Giuseppe lá do Espírito Santo, que a gente chama ele de nono do direito minerário, né? Ele é técnico de engenharia de Minas, engenheiro de segurança do trabalho, sanitarista, mas é um cara que conhece o Código de Mineração, o regulamento do Código. Eu falo, Pepe, você já viveu tudo? Ele falou, cara, pior que não. Tem dia que eu sento, que eu olho e falo assim, cara, tem 30, 40 anos que eu analiso o processo, estou pegando uma situação diferente. E é isso, né? A vida nos reserva algumas surpresas aí que são bacanas. Excelente. E tá por vir aí também uma atualização, né, Wagner? Que a gente vai inserir também legislação de barragens na trilha, certo? Exato. O foco... A gente tem no curso de segurança de barragens, que é um curso que a gente ministra, um curso de curta duração, mas que eu acho que se a gente ficasse uma semana nesse curso, teria conteúdo para isso, né? A gente tem a pegada da parte da legislação e a parte técnica. Eu acredito que a gente tendo isso, a gente pode focar no técnico, no segurança de barragem, que é o foco principal, né? Não que a legislação não seja importante, mas ela é extremamente importante. Mas como a gente tem agora essa trilha, a gente pode migrar dessa forma, né, Gustavo? Isso, nós já estamos tratando aqui, ó. Né, mais próximos aí. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a parte do Léo também, a gente está subindo os cursos, né? A partir do momento que eles estão ficando prontos, a gente sobe para a plataforma, certo? E assim, eu acho que é só para destacar, né, assim...
o back-office, né, aqui do Instituto Minere, o Rafa que está nos filmando aqui, né, assim, que o design, porque isso é importante, tá? Sim. Não é aquele material, assim, feioso, não, aquele trem meio esquisito, você tem até meio vergonha de ver. Não, tá um negócio primeiro mundo, um negócio fino, tá? Qualidade do conteúdo. É uma preocupação na assimilação do conhecimento, né? E sem chatice. Sem chatice, sem negócio enfadonho, é muito bem feito, material de qualidade. Mas por que eu estou chamando a atenção? Porque a gente está fazendo isso com muito carinho. Sim, entendeu? sim. Porque dá trabalho, a gente tem, é isso, mas é isso que o Wagner está falando. Anos e anos trabalhando, você está tentando, peraí, o que é importante para essa pessoa? E deixa eu contar para vocês uma coisa assim, aquela coisa, né? Quando chegou, eu liguei pro cara e falei assim, não compre. Que são pessoas de Angola que estão comprando a trilha de direito da mineração. Aí eu liguei e falei, cara, a legislação é brasileira. Você não vai usar ele... Cara, relaxa. A gente está começando a andar com legislação aqui em Angola ainda. A agência está sendo criada ainda não está criada. Isso pode ser uma plataforma para que as coisas aconteçam. Para divulgar conhecimento. A gente já está virando referência para outros países. Isso é muito interessante, né, muito cara? Bacana, show de bola demais. E vai totalmente de acordo, né, com as ODS. Exatamente. Da Agenda ONU 2030. Um dos capítulos, inclusive, que a gente fala na trilha é SG na mineração. Sim, sim. Tem total conexão e dentro das ODS tem também esse compartilhamento de conhecimento com países que tenham uma carência maior, né? Bacana. E é o caso, né, da gente compartilhar esse conhecimento que a gente desenvolve aqui com os países africanos. A grande dificuldade é que a gente precisa de CPF para tudo no Brasil, né? E os caras não têm CPF e aí não conseguem vender pros caras. E aí a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente está conseguindo contornar isso também. Léo, você estava falando desse cuidado com o material, cuidado com, né, a equipe aqui extremamente dedicada, né? O Léo, o Dani, todos, né? Ficar colocando só em alguns nomes, são vários. Mas eu lembro quando isso tudo aqui começou, né? A gente estava entrando na pandemia e os cursos do Minério eram todos presenciais. Sim. Né? A gente ia para o estado, a gente, né, Bahia, Goiás, Pará, e aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, Gustavo, e aí? Né? Era o interesse do Gustavo e o interesse meu na época, né? Eu ajudava muito no meu ganha-pão o curso aqui, né? Mesmo. Sua filha tinha acabado de entrar na medicina. Eu falei, nossa senhora. E aí veio a pandemia. Eu falei assim, Gustavo, vamos pensar aí, cara, de fazer esse negócio online. Aí ele, na hora, né? O Gustavo é um negócio seguinte, você jogou semente, você pode saber que vai frutificar ali. E aí eu falei, mas pelo amor de Deus, né? Porque eu já vi uns cursos aí. Ele falou, não. Com relação a isso, deixa comigo. E aí, realmente... E o Wagner estava preocupado. Seu negócio ia sair meia boca. O estúdio ficou pronto um dia antes. Não, acho que uns minutos antes, né? De começar o primeiro curso. E assim, foi um curso atrás do outro. E com a pandemia, as pessoas estavam muito paradas, as pessoas precisavam estar ali... movimentando a cabeça, fazer alguma coisa, não tinha escola aberta, aquilo ali, cara, foi um negócio muito bacana. Um elixir, né? Foi muito legal. Foi muito inovador, Léo. E hoje você vê... Porque na pandemia começaram aquelas lives, né? E eu nunca consegui assistir nenhuma, porque eu acho muito chato você ficar vendo só cara de gente, você não pega movimento. E aí eu tava lendo um livro, né? Que acho que é aquele O Corpo Fala, alguma coisa assim. E dentro desse livro mostrava lá uma pesquisa, né, que a comunicação, a assimilação da comunicação, né, 92% da assimilação da comunicação é visual. É corporal. Sim. Né? Aí eu falei, cara, então assim, não faz sentido
o ensino pegar só a cara da pessoa ali, a boca dela ali, estática. Ou então o cara põe um slide e fica lendo, o slide, aquela coisa chata. Eu não consigo assistir 15 minutos de nada assim. Aí eu falei, cara, vamos montar um estúdio, vai ter 3 câmeras, professor vai ter que se movimentar, vai ter quadro. E aí, a cada corte que a gente faz, a pessoa volta a atenção. E um detalhe, viu? Para quem não sabe, o pessoal aqui é exigente. Você tem que fazer um curso de, como é que chama? Media Trainer. Saber olhar para a câmera, saber falar, saber... Não é só chegar aqui e desembolar, não. O pessoal que fica aqui nas câmeras fala assim, tira a mão do bolso. Tira a mão do bolso. Olha pra câmera, não sei o quê. Então, assim, é tudo feito com muito carinho. Então eu acho que a colocação dela foi muito boa. E a gente contou aqui um trecho da história do Instituto Minério, não né? É? Que é um trecho da história que eu também tenho com o Wagner e uma gratidão eterna que eu tenho com você. Nossa, nós também temos a mesma. Nesses momentos, né, cara? De dificuldade, né, cara? A gente se superou e a gente se superou com muito sucesso. Porque quando estourou a pandemia, Léo, a gente estava com um evento aberto que a gente tinha 80 pessoas para receber. E aí não tinha regra nenhuma, tal. E o evento, assim, quando fechou tudo, faltava uma semana para o evento. Aí eu comecei a receber aqueles pessoas cobrando o prejuízo que tiveram, né, com a marcação de passagens, reserva de hotéis e tudo mais, e pá. Que caos, hein? Um caos. Aí eu falei, cara, aquele prejuízo assim, né? Tipo, 200 mil reais em uma semana de prejuízo e só aumentando. Aí, quando a gente estruturou, né, a metodologia dos cursos, montamos os estúdios e começamos a compartilhar, né, esses cursos nossos, foi um maior sucesso. E aí deu para recuperar o Instituto Minério, que teve à beira da falência mesmo. Quando estourou a pandemia. E uma verdadeira... o Wagner junto com a gente. Você tirou da minha boca, uma fênix mesmo. Ressurgiu ali do nada e realmente foi algo assim que eu falei, cara, tá fadado a realmente não dar certo. E a coisa deu certo, né? Graças à resiliência, a não desistir, a acreditar nesse projeto. Né? E acreditar no projeto. E dar o nosso melhor também, né, claro, Wagner? Claro. Porque a gente não economizou, né? A gente falou, não, se é para fazer, vamos fazer o melhor. É isso aí. Né? E até hoje eu não vejo ensino virtual, ensino online, com a qualidade que a gente faz aqui no Instituto Minério, né? Apesar de ter uma estrutura cara para a gente fazer isso, né? A gente nunca deixa de fazer porque a gente sabe o valor do ensino. Sabe o valor de ser escola, de compartilhar conhecimento. E conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Quantas vezes a gente saiu daqui para fazer um vídeo externo porque entendia que aquilo ia ser legal para o curso. Né? Fizemos aquele de equipamentos não tripulados, que agregou muito para o curso de descaracterização de barragens, outras oportunidades, né, de laboratório, enfim, sempre o pessoal, não, cara, não vamos economizar não, vamos para cima porque vamos entregar o melhor. Então é isso, gente. Perfeito. Fechamos? Valeu. Se deixar, a gente vai até amanhã. Tem que descansar que amanhã tem mais batidão. Não, é isso aí. Muito obrigado, Wagner. Né? Eu que agradeço. Léo, muito Tamo obrigado junto. também. Isso aí. E é isso. É isso. Eu quero agradecer a vocês, né, que nos assistem. Na descrição desse vídeo, né, vai ter mais informações sobre a trilha de direito da mineração. Vai ter mais informações sobre a biografia dos 2 professores, Wagner e Leonardo Gandara. Eu vou pedir para a produção colocar também o e-book do Claudinei sobre gestão de riscos de barragens, que é um material muito interessante e
top, é tendência mesmo para que isso aí se torne seja absorvido pelo setor mesmo e se torne uma das referências técnicas, né? Muito obrigado pela companhia. Na próxima semana tem mais o IM Podcast. Fiquem com Deus, retenham o que é bom e conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Valeu!